Chegou finalmente um dos vídeos mais esperados do mundo do OSM. Bem-vindos ao canal OSM Pro. Hoje vamos aprender a jogar em 4-3-3. Ora, vamos aprender tudo sobre o 4-3-3 da forma mais rápida e simples possível. Nós não vos vamos direcionar para irem ver outros vídeos. Não, é tudo neste. Vão aprender tudo sobre o 4-3-3. E lembrem-se, não é apenas a tática. Tenham muita atenção a alguns pormenores que eu vos vou contar. Vamos falar de 3 aspectos-chave, que é contra quem usar o 4-3-3, como alinhar os jogadores do 4-3-3 e como construir uma tática de 4-3-3 ao mais alto nível do OSM. Ora bem, o 4-3-3 deve ser jogado em casa, contra equipas mais fracas e contra equipas iguais. Ou então pode ser jogada fora de casa, contra equipas muito mais fracas do que nós. Eu não recomendo o 4-3-3 fora de casa. Tenham também atenção às táticas de contra-ataque. 5-3-2, 5-3-1-1 e 5-2-3. São perigosas contra 4-3-3, devemos evitar. No entanto, há uma arma que pode contrariar essas táticas que já vos vamos falar. Agora, o alinhamento dos jogadores é muito importante. Nós temos duas hipóteses no 4-3-3, é o A e é o B. Temos atenção que no B temos o médio defensivo, no A temos o médio ofensivo. Eu pessoalmente sou um fã do 4-3-3-A. O 4-3-3-B também é igualmente forte, portanto depende de cada treinador e do gosto pessoal. As posições mais importantes num 4-3-3 é os extremos direito e o extremo esquerdo e os defesas direito e defesa esquerdo. Portanto tentem ter grandes jogadores nessas posições e sempre nas posições corretas, pelo menos essas 4. Eu estou com a equipa do Inter de Milão, é uma equipa que eu escolhi aleatoriamente para vos mostrar no vídeo, e nós não temos os extremos direitos nem os extremos esquerdos, só temos avançados centro. Portanto, temos que nos adaptar. Mas lembrem-se, as posições mais importantes são esta e esta. Portanto, os melhores jogadores vão para estas posições. Neste caso, este e este jogam na esquerda e na direita, porque não temos as posições certas. Dzeko é o avançado. Portanto, era assim que eu alinhava neste caso. No meio campo, nós neste caso colocamos os dois melhores médios centros e colocamos o melhor médio ofensivo. Olhando para a nossa equipa, nós temos um médio defensivo mais forte do que o melhor médio ofensivo. Portanto, trocamos para o 4-3-3-B para a tática ser mais potenciada e vamos jogar com Brozovic na posição central do meio campo. Na linha defensiva nós temos um problema. Por um lado temos um grande defesa esquerdo com excelente nota de ataque, nota 45, é muito bom, mas no lado direito não. O melhor defesa direito tem 26 de ataque. É pouco, muito pouco. Os defesas, como isto é uma tática ofensiva, também devem ter notas atacantes altas. Portanto, este defesa tem nota 16, é uma boa nota atacante. No entanto, este tem apenas 7, então eu prefiro colocar este que tem 12, ok? Mais nota atacante significa uma saída de bola mais segura a partir da defesa. Na baliza, não há muito que saber, o melhor guarda-redes. Completamos o resto das posições e temos aqui a equipa ideal. Se nós estivéssemos numa liga com a evolução de plantel, aquilo que fazíamos era vender os jogadores que não precisamos para o 4-3-3. Neste caso, médio direito, médio esquerdo seriam logo postos à venda. Vocês têm aqui em cima um cartãozinho para se quiserem aprender a construir um plantel milionário rapidamente. É o vídeo com maior sucesso no canal. E agora aquilo que mais pessoas querem saber é como construir um 4-3-3 meta. E eu quero que vocês aprendam para construírem vocês próprios e no vosso grupo as vossas próprias táticas competitivas. Então o 4-3-3 joga-se de duas formas. A forma de pelas alas, que é a forma mais utilizada, e a forma de jogo de passe. O jogo de passe é mais utilizado quando defrontam táticas de remate à vista e de contra-ataque. Foi aquilo que eu disse há pouco. Foi uma alternativa para os 4-3-3 jogarem bem contra táticas de contra-ataque. O jogo de passe é eficiente contra essas táticas, mas sigam as regras de quando jogar em 4-3-3 que eu falei no início do vídeo. Eu vou colocar jogo pelas alas, que é o mais tradicional. Começando pela defesa, há duas hipóteses que vocês podem seguir. É a defesa atrás ou a subida nas alas. Só estas duas opções podem utilizar. A mais utilizada é a defesa atrás, porque esta tática já é muito ofensiva e assim a tática fica mais equilibrada.
Quanto ao meio campo, a mais utilizada é o ajudar a defesa, também para manter esse equilíbrio. No entanto, também podem jogar em médios neutros, ok? Esta posição também é muito utilizada. Utilizem esta situação de médios neutros se o vosso meio campo tiver características ofensivas, ou então se vocês tiverem uma equipa muito superior à do adversário. Eu vou manter apoiar a defesa para já. A opção mais usada na zona do ataque é os avançados a atacar. Este é o esquema mais tradicional do 4-3-3. No entanto, a opção de apoiar o meio-campo também é válida. Vocês utilizam esta opção quando os vossos atacantes têm grande nota defensiva. Aqui não é o caso. Estes têm todos pouca nota defensiva. Portanto, vamos seguir com os avançados ao ataque. A marcação fica geralmente à zona. Ela é utilizada homem a homem apenas quando a vossa equipa é muito, mas muito superior à do adversário. Diria pelo menos com uns 20 pontos de média de diferença. Porque, regra geral, joga-se em marcação à zona. Quanto ao fora de jogo, utilizamos muitas vezes o fora de jogo ativo. O fora de jogo, sim, significa que a vossa linha defensiva está mais subida. Isso vai dar um maior grau ofensivo à tática. Ele combina bem com os defesas de laterais e também quando as vossas equipas são muito superiores às do adversário. Eu vou manter para já não, porque tenho a defesa atrás. Quanto ao desarme, vocês adaptam consoante o árbitro. Portanto, no meu caso, eu estou a jogar com árbitro laranja. Sendo assim, eu iria em duas hipóteses, ou agressivo ou normal, dependendo da dificuldade do jogo. Se o jogo for muito difícil, eu vou escolher agressivo. A agressividade aumenta o risco. Vocês podem fazer mais penaltis, livres, ter mais lesões e ter mais cartões vermelhos. Quanto às 3 barras, o segredo é bastante simples para criar uma tática meta, é criar 3 barras ofensivas. Isto não quer dizer que as 3 barras estejam iguais. Errado. Não é assim que vocês pensam. Elas têm que estar ofensivas, ou seja, superior a 50% as 3 barras. No entanto, vocês, para cada uma delas, têm uma lógica. Quanto à barra da pressão, esta barra tem a ver com a agressividade que vocês querem dar ao jogo. Quanto mais pressão, maior também é o risco de fazerem faltas, fazerem lesões, essas coisas todas como a agressividade. Vocês conjugam a pressão com o nível de agressividade. Se vocês forem muito agressivos, vocês não devem ir com demasiada pressão. Se vocês têm uma pressão muito alta e forem em extremo, a probabilidade de terem lesões, cartões, penaltis é maior. Pode não acontecer, mas é maior. A pressão aumenta a intensidade da tua equipa. Cada jogo é um jogo, ok? A segunda barra, o estilo, depende da qualidade do adversário em relação à tua qualidade. O meu próximo adversário é a Fiorentina. A Fiorentina tem uma equipa de 80s, 70s, 80s, 70s, 80s, 70s. Olhando para a nossa equipa é de 80s, sólidos. Na minha barra, se eu jogasse, por exemplo, em casa, eu podia ir com uma barra atacante. Ok? Neste caso, eu iria para aí por volta dos 70. Não iria passar disso. Se a equipa dele fosse menos 5 pontos ou menos 10 pontos ainda do que aquilo que é, eu aumentava isto um bocadinho. Se fosse uma equipa igual à minha, eu diminuía e assim sucessivamente. Esta barra adapta-se à qualidade do adversário. E sabemos que o 4-3-3, a barra é sempre acima dos 50%, portanto, neste caso, vamos pôr por volta dos 70%. Quanto à temporização, aqui há de facto muitas teorias e eu peço-vos para testarem aquilo que mais resulta com vocês. Façam experiências nos 50%, nos 60%, nos 70%, no 80%, no 90%, no 100% e vejam o que é que resulta melhor com vocês e com a vossa equipa. Há muitas teorias e não há certezas quanto à temporização. Mas uma tática de 4-3-3 precisa de uma temporização relativamente alta, portanto sempre acima dos 50%. Uma tática como está agora era uma tática do OSM competitivo. Isto é um 4-3-3 forte e seguro. Esta é a nossa tática e eu espero que tenham gostado. Construam as vossas táticas e cresçam como treinadores do OSM. Aqui no canal têm tudo o que precisam. O único agradecimento que eu vos peço
é um likezinho no vídeo, não custa nada e ajuda-nos imenso. Obrigado por estarem com o canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Vocês têm o primeiro link da descrição se quiserem dar um contributo ao canal com uma pequena doação. Podem também se tornar presidentes, apoiantes. Nós agradecemos imenso todo o vosso apoio. Um abraço e até ao próximo vídeo.